Pai Santo, Pai querido, novamente, Pai, te pedindo de sabedoria e direção pela Tua Palavra, que iremos ler e meditar, iremos proclamar em nome de Jesus o Teu reino aqui, através desse canal, que o Senhor me levantou e me inspirou para falar Tuas boas novas. Pai, me usa nesse momento, Senhor, para que essa palavra ela venha ser semeada em terra fértil, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com grande prazer que venho iniciar esse vídeo para falar do reino de Deus e da sua justiça. Você já se perguntou o que é o reino de Deus? O tema dessa pregação é sobre o reino de Deus. O título É chegado o reino de Deus. Abram sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Quando Jesus inicia seu ministério e sua pregação, falando o seguinte: o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você já se perguntou do que Jesus falava sobre o reino de Deus? Ele falava sobre o reino de Deus através de parábolas. E também da sua justiça. O que é a justiça de Deus e o que é o reino de Deus? Quando Jesus anunciava o Evangelho, ele sempre começava com essa frase, que parece até uma saudação. Salve, está tudo bem, está tudo certo. Ele chegava assim nas multidões. É chegado o reino de Deus. Em alguns livros do Novo Testamento, o reino de Deus é também chamado de reino dos céus, a título de curiosidade, tá? Jesus falava por parábolas para a multidão, para se cumprir profecias, tá? Mas dava aos seus discípulos o significado. Que possamos ser os discípulos de Deus, mesmo não sendo discípulos de Cristo, possamos entender o significado das suas palavras, para que possamos obedecê-la, para que possamos segui-la, para que possamos ser, em nome de Jesus, uma casa feita em cima de uma rocha, com alicerce profundo, Senhor, nesse momento. O reino ele é formado por várias estruturas e tem vários significados. O reino é como um grão, às vezes como um grão de mostarda. O reino também é como um patrão em busca de servos na praça. Às vezes o reino é como os primeiros sendo últimos e os últimos sendo. O reino é como um bom samaritano. O reino deve ser buscado e a sua justiça deve ser buscada, porque o reino acrescenta várias coisas na nossa vida, coisas nas quais nós lutamos por força própria, tendo em vista o controle da nossa própria vida. O reino não é aparente, o reino é invisível. É algo que se ouve, algo que está dentro de você, na maioria das vezes. É algo que você lê, é algo que você vive. O reino de Deus é espiritual, ele não é um reino material, é um reino feito de tijolos, de grandes praças, de grandes monumentos. Não, espiritual, para perdoar pecados. O reino veio para ressuscitar mortos. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 16, Jesus estava saindo de uma cidade indo para outra. E de repente ele vê uma funeral. A criança tinha morrido e sua mãe estava desesperada.
E a primeira coisa que ele fala para tua mãe é: não chore, chore. Ele toca no caixão, toca no menino, o menino ressuscita e começa a conversar com todo mundo. Milagre que todo mundo viu. Jesus, ele opera desse jeito, sabe? Essa mulher ela não pediu para ressuscitar, ou para o milagre acontecer. Jesus simplesmente apareceu e fez. Tem essa liberdade. Há certas coisas na nossa vida que a gente se questiona acerca do agir de Deus, mas algo a ser feito, algo bem mais produtivo, é não tentar entender como ele age, é tentar entender ele age e que a sua forma de agir é diferente da nossa forma de agir. Antecipadamente, ele vê o futuro, é o único que pode ver o futuro. Sabe como é que é o futuro, a gente não sabe, tá? O reino de Deus, ele traz um certo entendimento e o reino de Deus, ele transforma a nossa mente. Antes éramos de uma forma, conhecemos o reino de entrada, estamos totalmente mudados, totalmente conhecidos e totalmente é, estilhaçados. Nossas defesas são estilhaçadas e quando isso acontece, somos totalmente conhecidos de Deus. Somos totalmente conhecidos de Deus. Então, quando isso acontece, o reino, ele nos mostra que ele veio para transformar, transformando presos em libertos, oprimidos e depressivos em seres completos e em seres felizes. O reino, ele não há, no reino de Deus não há crente nem descrente, não há judeu, não há ateu, não há rico, não há pobre, não há acepção de pessoas. Somos iguais, não há diferente no reino. O reino é justo, mostra sua justiça em seus mandamentos. Você quer saber o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Cristo. O reino de Deus está à porta e bate. Você pode deixá-lo entrar hoje? O reino de Deus veio trazer salvação e foi entregue a uma cruz. O reino de Deus ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. O reino de Deus é, como eu falei, é Cristo Jesus. Ele está aqui nesse momento, está batendo na porta e entrar na sua vida. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Será que você pode permitir que ele entre em sua vida? Será que você pode permitir que ele transforme a sua vida de tal maneira que você não consiga reter a alegria, a felicidade, a completude de que é estar na presença de Cristo? Eu te convido a fazer a seguinte oração em casa, de preferência sozinho, tá? Coloque a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração e ore da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu te aceito, Salvador, e te peço para entrar no reino dos céus. E para conhecer o reino, eu tenho que conhecer o rei. O rei e o reino são uma unidade só. Ó Jesus, traz entendimento ao meu coração.
Preenche o vazio da minha alma. Salva da perdição eterna. Salva desse império, Jesus, que está no mundo desde que caímos, Pai. E salva, Jesus, de todo o mal. É teu reino, o poder, a honra e a glória para todos. Amém. Que os caminhos estejam, somente estejam sendo abertos nesse exato momento. Que essa palavra cresça e se multiplique na tua vida agora. Jesus esteja arando a terra e preparando a semente para criar uma árvore e gerar muitos frutos na sua vida. O reino de Deus é algo que cresce e vai crescendo a tal ponto que a árvore se torna tão grande, tantos frutos, que as pessoas possam se abrigar e descansar à sua sombra e se alimentar dos seus frutos. Tá? Paz de Deus, tenha uma boa semana, estejam agora aliviados, aliviados as suas cargas emocionais com seus jugos de vida sendo aliviados.